Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria. Comissão especial vai avaliar centros comunitários em Araçatuba. 9 requerimentos de informações oficiais são aprovados pelos vereadores. 2 projetos estão na pauta da 20ª sessão ordinária do ano. E o vereador Coronel Guimarães é o entrevistado desta edição. Hoje é quarta-feira, 15 de junho de 2022, e o Rádio Câmara Online começa agora. Olá, João, boa tarde. Olá, Suzy, muito boa tarde. Muito boa tarde a você que nos acompanha pela internet. E o plenário aprovou na última segunda-feira, dia 13 de junho, o projeto de resolução que constitui uma comissão especial de 3 vereadores para fazer o levantamento do número de centros comunitários e associações de bairros existentes no município, assim como a situação de regularidade, suas diretorias e condições físicas e legais. A matéria de autoria do vereador Dr. Alceu foi um dos 4 itens aceitos na 19ª sessão ordinária do ano. Pela proposta aceita, a comissão especial terá o prazo de até 180 dias, contados da data da nomeação de seus integrantes, para concluir os seus trabalhos e apresentar relatório ao plenário. Acompanhe agora parte da justificativa do vereador Dr. Alceu para a apresentação dessa proposta. Este projeto, na verdade, ele consiste em formar uma comissão de 3 vereadores para que possamos fazer um levantamento da quantidade de centros comunitários existentes em nossa cidade, quantos estão com diretorias e documentação regularizadas, quantas associações de amigos de bairros realmente exercem o trabalho comunitário. A intenção é que tais informações com relação aos centros comunitários e às associações de bairros possam colaborar para a melhoria das gestões em favor das comunidades que pertencem. Sabemos que muitos centros comunitários estão abandonados, como já vimos em vídeos, em vários pequenos expedientes de vários vereadores aqui, mostrando a real situação de muitos deles, mas que poderiam estar a serviço da população, até mesmo, talvez em parceria com a Secretaria de Participação Cidadã, em atividades conjuntas com outras secretarias, como esporte, saúde e cultura. E para isso é necessário obtermos com exatidão essas informações. Os outros 3 itens apreciados em regime de urgência foram enviados pela Prefeitura. Um dos projetos de lei aprovados autoriza o Executivo a abrir, por decreto, crédito adicional suplementar no valor de R$ 13.900.000 para as Secretarias Municipais de Saúde e Educação e para a Câmara Municipal, a fim de possibilitar a readequação orçamentária de recursos para as ações projetadas neste ano. As outras 2 matérias declaram de expansão urbana para fins de parcelamento parte da área do sítio São João, de propriedade de Guimarães Alves Empreendimentos Limitada, localizada na via Jocelyn Gotardi. E ainda altera a lei que dispõe sobre o PPA, o Plano Plurianual do município de Araçatuba, para o período de 2022 a 2025. A matéria de expansão urbana atende solicitação dos proprietários do imóvel que pretendem construir um loteamento residencial de interesse social. Já a mudança na lei do PPA traz a justificativa de compatibilizar as peças do planejamento orçamentário. E o assunto ainda é o balanço das atividades legislativas da 19ª sessão ordinária do ano, realizada na última segunda-feira, dia 13. Durante a fase do grande expediente, os vereadores de Araçatuba aprovaram 9 requerimentos de informações oficiais endereçados ao prefeito Dilador Borges para prestar esclarecimentos. A expansão urbana do município e o consequente quantitativo de praças públicas sem cuidados específicos foram tema de um requerimento proposto pelo vereador Maurício Bem-Estar. O autor do pedido formal de explicações quer saber quais projetos existem para a revitalização desses espaços naturais de convivência aqui no município. O vereador Luiz Boato é autor de 3 requerimentos de informações aprovados. No primeiro deles, o vereador pede cópias de todas as notas fiscais de serviços prestados por um médico contratado para administrar o pronto-socorro municipal de Araçatuba. E ainda
Pede também cópias de todos os comprovantes pagos ao profissional, bem como de todas as escalas de trabalho desse médico durante o período de serviço prestado. Segundo o vereador Luiz Boato, que assina esse requerimento, um médico pediatra contratado pela Irmandade Santa Casa de Birigui teria recebido mais de R$ 1,5 milhão para administrar o pronto-socorro municipal de Araçatuba, no período de 18 meses. Em outro requerimento, o vereador Luiz Boato pede ao chefe do Poder Executivo cópias das matrículas de 11 imóveis do patrimônio municipal que serão leiloados no próximo dia 7 de julho. Encerrando a trinca de requerimentos propostos por ele, o vereador Luiz Boato, ele também pede o encaminhamento de nomes e matrículas de servidores da Prefeitura que pediram afastamento ao setor de recursos humanos, com datas de início e término do período de ausência. E o vereador Arlindo Araújo assina 2 requerimentos de informações que foram aprovados na última sessão. No primeiro deles, o parlamentar pergunta quanto é o gasto mensal do Executivo com combustíveis para atender à demanda da Prefeitura. Quais são os postos de combustíveis que fornecem para a administração municipal e qual a frota atual de veículos oficiais, incluindo todas as secretarias e outros órgãos municipais. E a falta de sinalização adequada em muitas caçambas para o armazenamento de entulho instaladas em vias públicas da cidade, colocando em risco a vida de muitos condutores de veículos automotores ou não, é tema de outro requerimento apresentado pelo vereador Arlindo Araújo. Ele quer saber qual o critério adotado pela Prefeitura para emitir autorização de caçambas em vias públicas, como é feita a fiscalização desses equipamentos e, atualmente, onde é descartado o material recolhido e o acompanhamento para saber se o despejo está sendo realizado adequadamente. A vereadora Regininha obteve o aval do plenário para um requerimento de informações oficiais proposto por ela, por meio do qual a Prefeitura é questionada sobre a existência de algum incentivo à prática de esportes paralímpicos, como forma de inclusão de atletas com deficiências no município. Ela pergunta também quantos atletas paralímpicos existem em Araçatuba. As obras de pavimentação em um trecho da Avenida Joaquim Pompeu de Toledo motivaram um novo requerimento apresentado pelo vereador Lucas Zanata. O vereador quer saber se a Prefeitura tem um projeto executivo da obra, quem é o engenheiro responsável por esse serviço e a identificação de quem assina a anotação de responsabilidade técnica da obra. E uma travessa sem asfalto que interliga as ruas Guatemala e José Domingos de Almeida, no bairro Aclimação, levou o vereador João Moreira a perguntar à Prefeitura se a passagem é considerada área pública e se ela não tem denominação oficial. Rádio Câmara Online, a voz oficial do Poder Legislativo pela internet. Acesse o site da Câmara, clique no link do YouTube, ative as notificações e fique sempre bem informado com as notícias do Legislativo da sua cidade. Os vereadores de Araçatuba se reúnem na próxima segunda-feira, dia 20, às 7 horas da noite, para discutir e votar 2 itens na ordem do dia da 20ª sessão ordinária do ano. Uma das matérias foi enviada pela Prefeitura e tramita em regime de urgência. Trata-se de um projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção social de R$ 5 milhões para a Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba. O pedido de urgência para apreciação dessa proposta é assinado pelo vereador Dr. Jaime, líder do prefeito na Câmara. A Prefeitura afirma que o objetivo da ajuda financeira é assegurar o atendimento à população, uma vez que a Santa Casa da cidade, assim como quase todos os hospitais beneficentes do país, sofre com a falta de recursos. E completa a pauta um projeto de resolução de autoria da vereadora Regininha, que modifica o regimento interno da Câmara. O objetivo é reconhecer a participação popular no processo legislativo. A vereadora Regininha sugere que, no final de cada ano, os autores das sugestões aprovadas pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania sejam homenageados pela Câmara com a entrega de um diploma. E para a fase do pequeno expediente estão inscritos para falar sobre temas livres os vereadores Coronel Guimarães, Dr. Jaime, João Moreira e Lucas Zanata.
Os trabalhos legislativos serão realizados de forma mista, presencial e virtualmente. A comunidade poderá acompanhar na Galeria do Poder Legislativo ou ao vivo pela TV Câmara no canal 6 da NET, pela TV Noroeste no canal 19.1 em sinal aberto e pelas redes sociais YouTube e Facebook, acessíveis no site www.aracatuba.sp.leg.br. O primeiro secretário da mesa diretora, vereador Coronel Guimarães, é o entrevistado do dia no Rádio Câmara Online. Confira agora o bate-papo que ele teve com o repórter João de Paula. Agora no Rádio Câmara, entrevista. E o Rádio Câmara desta terça-feira recebe a presença do vereador Coronel Guimarães aqui nos estúdios. Vereador, seja muito bem-vindo novamente ao Rádio Câmara Online. Hoje é um prazer estar aqui novamente na Rádio Câmara, né? Sempre que chama a gente vem aqui, né? Meio corrido e tal, mas a gente sempre tem que encontrar um tempinho para estar conversando, né? Batendo um papo aqui com os repórteres, né? Com a nossa Rádio Câmara. Perfeitamente. Vereador, e um dos fortes aqui do nosso programa, um dos pontos fortes, é dar continuidade a assuntos que a gente aborda em edições anteriores. E esse aqui não é diferente. O senhor integrou uma comissão especial ao lado dos vereadores Nelsinho Bombeiro e Maurício Bem-Estar, que é uma comissão especial criada na Câmara para acompanhar a concessão dos títulos de domínios em assentamentos rurais aqui no município de Araçatuba. E nós temos uma novidade com relação aos trabalhos dessa comissão, juntamente com o INCRA, né, na sua superintendência estadual aqui de São Paulo e também com a presidência nacional. E eu queria um pouquinho que o senhor falasse sobre esse evento que ocorreu no último dia 8 de junho, na semana passada. João, o presidente do INCRA teve aqui, o Geraldo, né? Ele esteve aqui na nossa cidade, fazendo a entrega de títulos para 240 famílias, né? Entre o Chico Mendes e o Araçás. Essa comissão, ela foi criada, a comissão, para justamente estar acompanhando e resolvendo a situação dos assentados na nossa cidade. Porque a gente percebeu que o INCRA estava meio distante da gente. Ele tem um escritório aqui que não funciona, né? É um escritório assim, que serve apenas de apoio para eles quando o pessoal do INCRA vem na nossa região. E nós ficamos sabendo, eu acho que de repente nós já até tratamos disso, que muitas vezes o pessoal do INCRA vinha aqui, fazia as visitas, as vistorias e nem passava nesse escritório. Às vezes ficava em algum hotel, nem ia no escritório do INCRA aqui em Araçatuba. Nós criamos essa comissão e eu estive lá na superintendência do INCRA em São Paulo. Uhum. O Nelsinho Bombeiro também esteve lá visitando o superintendente e a gente cobrando uma posição para melhorar a situação dos assentados na nossa região. Então foi com muita alegria, inclusive nós fizemos questão de estar acompanhando, né? Nós estivemos lá com o presidente do INCRA, a Edna Flor também esteve lá acompanhando, né? O Dindo, que tem sido uma pessoa fundamental nessa área aqui, ele não pôde ir por questão do Covid, mas você vê a população ali, né? Os assentados recebendo uma titulação 240, né? Recebendo. Isso para eles é uma garantia, né? Eles têm um documento agora, eles têm além de estar... Antes eles só tinham a posse, né? Agora eles têm a propriedade, aquilo lá foi passado. Segurança jurídica. É uma segurança jurídica, principalmente se nós pensarmos... Eles já estão lá, eu acredito que tenha pessoas que estão assentadas lá já há mais de 10 anos, né? Não sei. Foi criado em 2008. 2008? 14 anos. 14 anos o pessoal está lá e não ter esse documento em mãos. Uhum. Então, para eles, né, a gente conversando com algumas das pessoas lá, eles falaram assim, rapaz, é uma garantia, porque se acontecer alguma coisa com eles, é uma garantia que fica para os filhos, né? Então, é uma herança que eles vão deixar para os filhos. Porque até então, se acontecesse alguma coisa, eles perderiam, não tinha direito nenhum ali, né? Ia ter que ficar brigando na justiça, e você sabe que essas questões na justiça é muito demorado. Então, é uma garantia para eles, deixar uma herança para os filhos. Agora, eles têm um papel, falar, isso aqui é meu, né? Não tô em área invadida, eu sou proprietário
desse terreno aqui. E são candidatos à obtenção de créditos, por exemplo, né? Com instituições financeiras, né? Exato, eles agora podem ir no banco, fazer um financiamento, é lógico que isso tudo bem orientado, para também não sair pegando dinheiro à toa, né? Sim, sim. Mas para investir ali na terra. Às vezes precisa plantar, precisa adquirir semente, precisa adquirir adubo, né? Fertilizante e tal, mudas. Então eles podem ir até o banco, fazer um levantamento, um investimento, e eles dão a terra em garantia. Antes eles não podiam, esse pessoal não tinha segurança nenhuma, banco nenhum, ninguém ia financiar nada para eles, porque vai falar, e aí? Vai ficar só na palavra? Não, agora eles têm essa garantia. Então o que eu vejo de principal é a segurança jurídica que eles vão ter, é a possibilidade em acontecendo alguma coisa, eles deixam uma herança para os filhos. Já pensou se deixa um filho criança lá, e aí qual que é, que garantia ia dar? E até então não tinha garantia nenhuma, né? Isso aí tá com a mão na frente e outra atrás. Então nós da comissão ficamos muito felizes, por isso que nós fizemos questão de estar acompanhando, né? Receber 240 títulos de terra não é pouca coisa não, viu? Não é pouca coisa não, João. E a gente estava até comentando aqui nos bastidores, né, da emoção de algumas assentadas, no caso aqui da dona Eliana da Silva de Oliveira. Ela disse que o título definitivo é a concretização de um sonho, né? Porque, na verdade, é o que dá a ela a esperança, na verdade, a certeza de que a filha será herdeira de um pedacinho de terra mesmo, quando ela fizer a passagem, quando ela não estiver mais aqui. E é uma pessoa que cria lá, tem a pecuária leiteira, né? Ela tem lavoura, que garante exatamente o sustento dessa família, né? Da mesa dessa família, dentro do pedaço de terra que ela cultiva. Enche os olhos, assim. Deixa a gente fica feliz, como né? foi para o senhor estar lá nesse momento? Foi gratificante, né? Gratificante acompanhar tudo isso. A gente via ali o pessoal assinando, né? Sabe, ali assinando, alguns até com dificuldade, mas você fala, olha, se receber aquele papel, falar, esse papel aqui representa que agora você é dono de tudo isso. E a agricultura no nosso país, João, ela é muito forte, só que ela é voltada, a gente vê assim, muito falando dos grandes produtores, mas os pequenos, eles produzem muito. Né? Eles produzem muito, mas eles produzem com muita dificuldade também, porque o grande, se acontecer alguma coisa, ele tem uma segurança, ele tem de onde tirar, né? Agora o pequeno dá que nem a gente teve agora recente, né? Essas geadas aí, fazia tempo que não tinha geada na nossa região, e a gente teve já 2 momentos de frio intenso, algumas semanas atrás. Quer dizer, se você tem ali hortaliças, você perde tudo. E até você plantar de novo, e às vezes a pessoa não tem condições de plantar. Estamos numa semana crítica, né? Novas geadas estão se avizinhando. Isso, aí previsão disso. Quem plantou ali, principalmente que a gente fala as hortaliças, porque elas são mais sensíveis, né? Mas outras plantações também elas sofrem, né? Porque a geada ela vem e queima tudo. Aí a pessoa tem que começar do zero. De repente, todo o dinheirinho que você tinha, você investiu ali. E começar do zero de novo. Falar, e aí, onde você vai arrumar novas mudas para plantar? Semente. Caixa. Caixa para se manter até você... A produção ali está em condições de ser vendida e entrar recurso de novo, é difícil, não é fácil para essas pessoas, né? Por isso que a gente tem que ter um olhar muito sensível para essa parcela da nossa população. Só para a gente poder arrematar, então, eu queria que o senhor definisse para mim a importância da comissão, porque esse é um trabalho extracampo que a gente fala, né? Fora das 4 linhas legislativas. É um trabalho da comissão fora da Câmara, né? Do espaço físico da Câmara, mas atuando no bem-estar também, atuando na integridade, no sustento das famílias de uma maneira assim, mais despachante, né? Então, é importante mesmo o trabalho de uma comissão especial da Câmara. Com certeza. E é bom a gente estar dando a entrevista, porque para uma parcela grande da sociedade, eles acham que vereador só funciona aqui só segunda-feira à noite. Só se trabalha segunda. Acabou segunda-feira à noite, cada um... Não, que nem nesse caso tem as comissões permanentes e tem essas comissões especiais, que a gente vai atrás para estar resolvendo essas questões, né? Eu tive em São Paulo. Sim.
O Nelsinho também esteve em São Paulo atrás disso. É carta, é ligação, reunião. Nós fazemos reuniões para estar vendo, em que pé que está isso. Trouxemos gente que é especializada, ligada à área, para estar falando disso daí para a gente. Né? Então, como você disse, né? Tem todo um trabalho, às vezes, nos bastidores que não aparece, que a população não vê. E uma parte da população também não quer ver, né? Entendi. Porque só quer criticar, né? Falando, não, tem parcela que não sabe, mas tem parcela que sabe. Agora a gente aproveita e mostra para aqueles que não estão sabendo, né? Mas os vereadores, os gabinetes nossos, eles funcionam todos os dias, né? Todos os dias. E a gente está a campo, está à rua, está nas ruas, está vendo, né, as necessidades do nosso município. E nem sempre isso chega para a população. Perfeitamente. Vereador, só mudando um pouquinho de assunto agora aí da agricultura para a questão de segurança pública, da qual o senhor é um expert ao longo de toda uma vida devotada a essa questão aqui no município de Araçatuba, na região de Araçatuba. Tem sido muito crescente o número de embates, o número de conflitos entre integrantes da forças de segurança que atuam no município com pessoas que integram a sociedade, né? E assim, na verdade, vereador, queria que o senhor falasse um pouco, baseado na sua experiência, assim, por que isso tem acontecido, essa falta de tolerância, muitas vezes de parte a parte, assim, por parte da corporação e também por parte da sociedade. Isso acontece no país todo, essas tensões, né? Ela tem um caráter nacional, mas a gente mora na cidade, e na cidade também não é diferente. Tem existido algumas altercações entre a polícia militar, por exemplo, e a população. E houve um caso bem recente sobre isso, e eu queria que o senhor falasse dessa questão. João, conforme você mencionou, esse fenômeno ele tem ocorrido na sociedade de um modo geral. Né? A gente está vendo que as pessoas estão com a tolerância do pessoal assim tá muito baixa. Teve até uma reportagem, não sei se foi no Domingo Espetacular ou no Fantástico, né? Porque às vezes eu alterno ali, assisto um pouquinho de um pouquinho do outro, falando sobre a tolerância que está baixa. A pessoa, qualquer coisa no trânsito, já se desentendem, né? Agora, a polícia teve esse fato aqui que aconteceu na nossa cidade, de uma provável agressão contra um servidor municipal. Né? Os relatos, o fato está sendo apurado tanto em inquérito quanto num procedimento administrativo. Mas até onde eu sei, as informações que nos chegaram foi que houve uma festa e quando terminou ali, o carro de uma pessoa estava com problemas, pneu furado, e um outro ofereceu ajuda e foi conduzir, o outro estava de moto. Então ele levou o passageiro sem capacete. Você sabe que não pode andar. Isso contraria a norma de trânsito. Isso. Andando sem capacete. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, tinha acontecido um crime, um delito, alguma coisa, de umas pessoas suspeitas, né, de praticar acho que um roubo. Uma tentativa de roubo e com característica até semelhante. A viatura está patrulhando e vê passar duas pessoas de moto, uma sem capacete. Em situação normal já seria abordado pela falta de capacete, tá? Perfeito. Em situação normal. Agora, agravado por essa questão aí de que havia já suspeita em pessoas com aquela característica, o policial foi lá e fez a devida abordagem. A suspeita também da pessoa ter ingerido bebida alcoólica e consta que houve uma agressão. Parece que o policial exagerou nessa abordagem, inclusive gerando uma lesão no supercílio, né? Então, tudo isso está sendo apurado. A polícia não orienta nunca os seus agentes a serem truculentos, a agirem com agressividade. Servir e proteger. Agora, muitas vezes acaba acontecendo. Isso é fato. Eu estou te falando que eu trabalhei 33 anos na polícia e você abordando uma pessoa suspeita, tá? Estou falando suspeita de terem praticado um delito, é lógico que você não vai chegar lá pedindo por favor. Sim. Isso também não dá o direito de agredir, mas tem que agir com força, com rigor. É o Estado que está o Estado tem que não é pessoal. Não é pessoal. Isso aí eu posso te garantir que não é pessoal. Qualquer pessoa abordada ali, a abordagem ela é enérgica nesse momento, né? Independe de ser o A ou B.
né? Disso daí eu posso falar com muita tranquilidade que a abordagem dela tem que ser dura, independente de quem quer que seja. Depois que a pessoa se identificou, se revistou, está sem arma, nós vamos verificar se tem relação com o outro fato que aconteceu. Então, mas nesse meio tempo aí, parece que houve um excesso, uma agressão, mas está sendo apurado. A polícia não acoberta, não passa a mão na cabeça. Se houve esse excesso, o policial vai ser responsabilizado. Por isso tem 2 procedimentos, um criminal, apurar o crime, e um administrativo interno lá para ver se o procedimento foi o melhor. Transparência acima de tudo, principalmente com certeza, prestado pelo Estado. Com certeza, não vai ser escondido. Assim que a gente tiver a apuração concreta, a gente vem aqui e conforme você mesmo falou, né, numa próxima entrevista, vamos dar continuidade, anota tudo aí, a gente dá continuidade, você pode me cobrar, falar como que ficou aquele caso, né? Do mesmo modo que a gente está retomando a questão do INCRA, da emissão dos 40. Isso, e eu já andei dando entrevista aí, eu creio que você é um cara inteligente, você anota tudo. A gente já andou falando da questão do autista, a gente pode voltar nesse assunto, que tem coisas novas informações aí, para a gente estar retomando este assunto. Razão pela qual os nossos encontros são periódicos e com certeza são assuntos que serão retomados aqui na nossa pauta. Parabéns, João, é bom a gente lidar com profissionais de alto gabarito, como é o seu caso. Obrigado, vereador. Essa foi a participação do vereador Coronel Guimarães aqui no Rádio Câmara Online. Rádio Câmara Online. Ponto final na edição do Rádio Câmara Online desta quarta-feira. A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria, com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. A você, muito obrigada pela audiência, um ótimo feriado, um excelente final de semana e até o próximo programa. Até lá.